Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado e professor Roberto Victor. Assédio sexual. Como enfrentar este e outros crimes do tipo no Brasil? Prevenção à violência sexual. Que mecanismos são previstos na legislação brasileira? Dignidade sexual. A gestão pública do país está preparada para esse desafio? Ainda, como o acesso à justiça pode promover a cidadania? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Roberto Victor Pereira Ribeiro é advogado. O convidado é pós-graduado em Direito Processual, História do Direito e Ciências da Cidade. Roberto Victor é ex-assessor jurídico do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Secretaria do Meio Ambiente, todos no estado do Ceará. O entrevistado é atualmente presidente da Academia Cearense de Direito e do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil. E é com o advogado Roberto Victor que converso no programa de hoje. Doutor Roberto, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, Erivaldo. O prazer é renovado de estar aqui com vocês. Assista esse programa, um programa de qualidade. Eu costumo dizer que a sua audiência não é só quantificada, como também é qualificada, porque são pessoas do mais alto gabarito aqui que nós temos no Ceará que assistem o seu programa. É um prazer retornar aqui aos estúdios da TV Otimista, onde já tive o prazer de vir algumas vezes, e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco sobre assédio sexual e outras questões que, porventura, forem surgindo no nosso diálogo. Bacana, doutor. Muito obrigado aí pela parte que nos toca, pelas referências feitas. Entrando aqui na pauta, antes de a gente detalhar alguns pontos, eu gostaria que o senhor conceituasse o que vem a ser essa lei que a gente vai discutir aqui e qual o alcance dela. Na verdade, a gente vai discutir hoje uma lei, agora de abril de 2023, Sim. que ela veio criar um programa nacional de enfrentamento ao assédio sexual e à dignidade sexual, né? O respeito à dignidade sexual. É bom fazer um recorte, Erivaldo, de que o crime de assédio sexual ele já remonta pelo menos aí uns 20 anos. Ele está tipificado no artigo 216-A do Código Penal Brasileiro, e que lá tem como característica básica do crime, a gente costuma dizer que alguns crimes eles têm características que só algumas pessoas podem perfazer aquele crime, onde a gente chama na classificação do direito penal de crime próprio, né? Como, por exemplo, citar aqui um exemplo, antigamente o crime de estupro só poderia ser do homem com a mulher. Hoje não, hoje o estupro já está classificado que pode acontecer de ambos os lados, mas até a reforma, só o homem poderia ter uma conjunção carnal com a mulher, fazendo o que o artigo da lei dizia. Então tratava-se de um crime próprio. Entendi. E o assédio sexual não deixa de ser um crime próprio porque tem que ter um nível de hierarquia. Então é um superior hierárquico que tem ou uma gerência, ou um controle, ou uma ascendência sobre você, e que por conta disso ele se usa dessa função para lhe assediar sexualmente. Né? Entendi. Então, no conceito geral, é um assédio e especificamente na linha sexual. Na esfera sexual. Existem outros tipos de assédio, o assédio moral, existe o assédio intelectual. Isso. Esse, especificamente, é o assédio sexual. É realmente tentar conseguir algum benefício sexual com a pessoa da qual é subalterna a você como gestor ou como superior hierárquico. Esse programa nacional, ele parte de um contexto de um diagnóstico do ponto de vista nacional, de estatísticas. O Brasil hoje é muito bem servido de estatística, inclusive na área jurídica, né? Qual o panorama, doutor, que temos hoje em relação a esses crimes? Na verdade, Erivaldo, eu diria que nasceu por conta de uma tendência dos últimos 3 anos. Foi criada uma figura nova que vocês já devem ter falado muito aqui, que é a importunação sexual. Né? Isso. Então, a importunação sexual, ela criou um movimento nacional de muita relevância, de muita força, fazendo com que dali saíssem alguns desdobramentos. O assédio sexual, como eu já disse aqui, ele é bem antigo, mas talvez não tivesse uma atenção, uma lente de aumento para esses casos. Depois dos fenômenos das importunações sexuais, seja em ônibus, seja no meio da rua, seja numa conversa que você tem com uma mulher ou uma mulher tem com um homem, a gente sempre coloca o homem com a mulher, mas a mulher também pode
importunar sexualmente um homem, criou-se, portanto, uma atmosfera sensível para a criação de algumas coisas. É bom que se diga que é um programa. E aí, o que é um programa? Erivaldo, o programa, quando você cria um programa legislativo, é mais ou menos parecido com um programa de televisão. Porque você vai ter algumas metas a ser cumpridas, você vai ter um assunto específico para ser falado e defendido, e você vai ter uma duração para que isso aconteça. Mas tudo isso só acontece se tiver um treinamento. Tenho certeza que você, a sua câmara, a jornalista que nos acompanha aqui, ela teve um treinamento para estar aqui dentro do estúdio. Então, do mesmo jeito, o programa vem incentivar esse treinamento. Basicamente, qual é a diretriz desse programa, que foi assinado em conjunto com o presidente Lula, o ministro da Educação, nosso ex-governador Camilo Santana, hoje senador do Ceará, e mais outros 2 ministérios. Criar uma ferramenta de treinamento e capacitação de gestores e servidores para o gestor não cometer assédio sexual e para o servidor se proteger de um possível assédio sexual. Entendi. Então, o programa faz o quê? Ele cria uma diretriz de treinamento e capacitação e cria canais de ouvidoria, de atendimento, de denúncia. Então, basicamente, o programa serve para isso. A gente intensificar um crime que já existia, né? Entendi. Então, na prática, seria um agente público ou não, ele, uma vez treinado, ele vai conseguir não só identificar, como se perceber na iminência de estar cometendo o crime. Sim, e como também poderá observar um colega de categoria hierárquica semelhante fazendo com outro e aí, portanto, denunciar. Entendi. Entendeu? Ó, aqui está acontecendo aqui no meu setor, muito embora eu também seja o chefe, mas temos outro chefe, que está cometendo com alguns subordinados o crime XYZ. Entendi. Então é uma forma realmente de conscientizar, mostrar o que é, porque a gente tem uma linha, muito embora eu tenha mudado um pouco isso, Erivaldo, porque a gente acha que é só o Brasil e o Nordeste que é machista. Não é verdade. Nos países também de primeiro mundo também existe o machismo. Né? O machismo, infelizmente, é uma linha cultural que vem desde ancestral, né? Do tempo das cavernas, né? A gente precisa entender que hoje a gente não precisa mais puxar a mulher pelo cabelo, como a gente puxava na época das cavernas. E no Brasil se intensifica um pouco mais por questão educacional cultural e no Nordeste também se intensifica pela questão cultural. Mas isso é um problema mundial. Pessoas lá na Austrália também sofrem disso, pessoas nos Estados Unidos também sofrem disso, na China, na Europa. E aqui no Brasil se está tendo um olhar mais sensível para se colocar o gestor atuante na prevenção, antes que aconteça de fato o crime de assédio sexual de forma concreta, qualquer coisinha já se é assédio sexual. Então, a gente tem uma mania de achar que pegar no cabelo de uma mulher não deixa de ser um assédio sexual, mas é. Se a mulher não está permitindo, o não precisa ser ouvido. O não é não. Né? E o homem, às vezes, chega, vai dar um beijo na mulher e abraça ela de um jeito diferente, ou pega no cabelo dela, ou faz um elogio para ela que, às vezes, na ótica e na interpretação dela, não é um elogio de admiração, mas um elogio de cortejamento. E aí, quando isso estiver acontecendo, antes que realmente se perfaça o crime propriamente de assédio sexual, o gestor já vendo, ele já chama e já orienta, e o próprio servidor pega e diz, o que você está fazendo aqui é um assédio sexual, pare aí, não prossiga. Isso. Inclusive porque na cultura, já que estamos falando de um percurso histórico, né, para chegarmos até aqui, estamos falando da figura do homem viril, que dá em cima, que canta, o homem que se for para um evento social recreativo, se ele não sai de lá com, no mínimo, umas 3 ou 4 cantadas, né, ele não sai satisfeito. Então, assim, essa cultura, ela está em via de ser extinta, né? Ou pelo menos mudada, né? É o que né? estamos tentando, né? A nossa geração, a gente tem tentado fazer isso com as crianças e adolescentes. E eu percebo, até por viver muito em sala de aula, Erivaldo, que realmente a nossa geração de adolescentes de hoje, até os 25 anos ali que eu me deparo na faculdade de Direito, é bem diferente da geração que eu peguei há 10 anos. Sim. Então a gente já nota que já há um certo cuidado e zelo em conversar com a mulher. Nada de coisa muito exagerada, porque também a gente não pode exagerar, radicalizar. Mas a gente percebia antigamente determinadas condutas de alunos que hoje em dia já não seriam mais possíveis por conta dessas... Eu costumo dizer que a lei ela tem que ser repressiva, ela tem que ser um fogo que queima. Mas antes dela ser um fogo que queima, Erivaldo, ela tem que ser pedagógica. Né? Pitágoras dizia uma coisa muito simbólica, educando a criança não será necessário punir um adulto. Então a lei, essa especificamente que a gente está falando aqui hoje, que é do Programa Nacional de Enfrentamento ao Assédio e Respeito da Dignidade Sexual, ela é pedagógica. Entendi. Eu estou preparando, talvez para daqui a 20 anos, gestores, líderes que não vão fazer o que há 30 anos se fazia. Mas Maquiavel também dizia, né, que não há boas regras sem boas armas. É verdade. Quer dizer, que se você tiver uma regra e não tiver ali o contraponto da sanção, não aquela regra não vai ser efetivada. É né? verdade. Estamos num mundo tecnológico, tudo digitalizado, etc. Tem que um equipamento como esse aqui, por exemplo,
se comunica com qualquer um ao vivo, em tempo real, com voz e imagem, né? Esse ambiente aqui também é propício, é território para crime sexual? Nas redes sociais, por exemplo, né? Que aí depende da abordagem, é isso? Tudo é questão de interpretação, Erivaldo, mas eu diria que antes da interpretação existe o bom senso, né? Então, se eu entro no Instagram de uma menina, de uma mulher, ela está de biquíni e eu faço um elogio além da apenas, digamos assim, o desenho corporal dela, ali eu já estou passando dos limites. Entendi. É passível de um print, por exemplo, de se tomar as providências necessárias. Entendi. Né? Recentemente, foi até bom você tocar nisso, recentemente chegou lá no escritório uma moça que estava inscrita em uma rede social de relacionamento. Nós temos as redes sociais comuns, as normais, Facebook, Instagram, mas temos algumas redes sociais específicas para relacionamentos, né? Geralmente para adulto, né? E para paquera, e você realmente está buscando uma companhia para sair, ou para ficar, ou para namorar, ou para ter algum tipo de relacionamento. Sim. E ela foi, digamos assim, o rapaz que conversou com ela passou um pouco dos limites na conversa deles lá no chat interno, né? E ficou meio difícil enquadrar, porque a partir da hora que ela se coloca dentro de um espaço desse, ela está propícia a realmente levar uma cantada. Ele não fez nada de cunho ofensivo à dignidade sexual dela. Até porque é mais ou menos o objetivo do aplicativo. Sim, o que é que ele fez demais? Ele disse assim, olha, de lá do jantar a gente pode ir para um lugar específico? Ela se sentiu ofendida com aquilo, mas tudo bem que a abordagem dele foi infeliz, foi um pouco grosseira, foi rude. Mas quando você está ali, dificilmente você vai conseguir explicar para um homem médio, Erivaldo, que você não está ali esperando uma consequência de uma saída, né? Entendi. Existe um desdobramento ali. É difícil a gente conseguir convencer alguém que as pessoas estão ali apenas para sair e conversar sobre cachorro, sobre política, sobre o meio ambiente. Dali vai se sair algo, né? Tem já uma compreensão tácita, Exatamente. Né? É totalmente diferente de uma rede social como o Instagram, Facebook, um WhatsApp. Aí sim, a gente consegue enquadrar como uma ofensa à dignidade sexual. E a gente, quando fala de um aplicativo de relacionamento, por exemplo, estamos falando basicamente de um consenso das partes que vão para lá. Sim. Isso, no nível mais gravoso, quando a gente fala dos nudes, também estamos falando da permissão da pessoa receber. Uma pessoa simplesmente não pode enviar sem que a outra consinta em receber. Receber. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E na hora que há um consentimento, há uma troca. Mas vamos voltar aqui para os tipos É um acordo entre adultos, Isso. Né? E vamos voltar aqui para o tempo dos nossos pais e avós. Antigamente exigia, ainda existe, uma coisa chamada sigilo de correspondência, que é um crime. Sim. Então, uma carta endereçada ao Erivaldo é ao Erivaldo. Só quem pode abrir é o Erivaldo. Né? Então, vamos voltar agora para a modernidade. Uma foto enviada para o Antônio, para a Maria, é para o Antônio e para a Maria. Aquela foto não pode sair dentro daquela esfera de Antônio e Maria. Se eles trocaram foto, ali fica ali. Na hora que eu consinto e dizer assim, olha, eu estou aqui num ambiente mais descontraído, eu estou com pouca roupa, posso te enviar uma foto? E aí a pessoa do outro lado diz, envie. Pronto, ali já houve um consentimento, já houve, portanto, a reciprocidade. Mas isso não implica dizer que aquela foto poderá sair daquele ambiente para outro. Aí sim, a gente vai entrar no crime, que é uma outra lei, que é a disposição de imagens privadas, íntimas, que não podem ser feitas. Né? No caso aí, é alguém, aqui esse alguém ou é ele ou é ela, pode, por exemplo, querer se exibir para um terceiro e mostrar aquele conteúdo que não deveria mostrar. Sim. E existe já... A lei abrange isso aí, Sim, né? Existem tipificações específicas na lei. Eu acho até que existe uma mensagem na Assembleia Legislativa criando uma delegacia para assuntos eletrônicos, assuntos virtuais, que vai tratar especificadamente disso. Né? Então você vai poder ir na delegacia fazer um BO ou já dar início a um inquérito para investigar uma possível violação ao seu direito de imagem. É como eu disse aqui, você está enviando para o Antônio, a Maria está enviando para o Antônio e o Antônio para a Maria. O Pedro, o João, o Francisco não pode ver isso, não pode ter acesso, a não ser que haja um consentimento. Isso. E tem que ser expresso. Eu lembro, inclusive, que a lei Carolina Dickmann foi em função de um vazamento de conteúdo, né? É uma lei que já tem, acho que, salvo engano, 12 anos. Então, é uma lei que já está bem antiga. Eu acho que é o tipo da coisa que você não pode mais nem dizer que não sabe. O Brasil avançou alguns batentes a partir dessa lei? Sim, avançamos muito, principalmente também com a LGPD, que é uma lei recente de 2, 3 anos, né? Que protege mais abrangente, os dados, né? E aí protege tudo, não só a imagem, como dados de senhas, cartão de crédito, número de CPF. Eu acho que o Brasil tem avançado bastante. E um problema virtual, Erivaldo, não é um problema nacional, é um problema internacional. A gente realmente ainda não conseguiu, juristas de vários outros países,
como regular a internet, como controlar a internet. É uma situação muito difícil. É verdade. Porque às vezes você tem uma página que é aqui do Ceará, mas o servidor dela é lá nos Estados Unidos. Esse debate privacidade versus liberdade é milenar, né? Quase. Exatamente. É só mais um capítulo dessa história que não se encerrará agora. Isso. A gente não vamos achar que a gente já está chegando no fim dos tempos, porque se a gente acha que tem uma Alexa que tudo que você pede ela faz e por aí parou, não. Vamos tentar imaginar, há 40 anos a gente imaginaria que teria um aparelho que a gente falasse, fecha a cortina, ela fecharia? Isso. Não. Então, do mesmo jeito que a gente há 40 anos não imaginava o que ia acontecer hoje, a gente também não consegue prever o que vai acontecer daqui a 40 anos. A gente deve sempre imaginar que estamos em uma eterna transição. Isso, para onde vamos, só a história vai dizer, né? E são as 3 perguntas básicas da filosofia: de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Exatamente. Talvez a gente não responda nunca isso. É verdade. Para concluir esse bloco, doutor, a gente tem o Brasil como um dos países mais conectados do mundo. Isso, de alguma forma, eleva o desafio disso que a gente está tratando aqui. Sim. Né? Não só o desafio de regular e pedagogicamente educar, mas também o desafio de o que é que nós estamos colocando de conteúdo nas redes do nosso país para não só a juventude, mas os adultos. A gente fica achando que a gente só consegue adoecer mentalmente, os jovens não. Os adultos também estão adoecendo mentalmente, porque estão tendo acesso a determinadas informações que talvez eles não tivessem condição de recebê-las. Perfeito. Vamos concluir esse bloco, e aí sendo coerente com o nosso tema, com as suas redes sociais. Como é que ele encontra na internet, doutor? Hoje eu estou no @prof.robertovictor no Instagram. Sim. E também no @rvictoradvocacia também no Instagram. Repita os dois, por favor. @prof.robertovictor é o meu pessoal, né, o meu como professor, e o @rvictoradvocacia, que é o do meu escritório. Perfeito, ficou claro. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui com o convidado de hoje, o advogado e professor Roberto Victor, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado no programa Política, o convidado de hoje é o advogado e professor Roberto Victor, que também está nas redes sociais, na internet. Para quem não anotou, professor, como é que faz? No Instagram, @prof.robertovictor, aí tudo junto, e @rvictoradvocacia também no Instagram, todos os dois. Muito bem. A gente falou no primeiro bloco, basicamente, da tipificação do crime, pegamos ali algumas janelas, né, de abordagem, de exemplo. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente falou de cultura do homem, principalmente. Nós temos a chamada cultura corporativa, né? E o ambiente do poder público. É possível a gente fazer, porque as relações de poder são diferentes, né? O setor privado lida no mercado de trabalho de uma forma, o poder público de outra, até por conta da estabilidade, uma série de fatores, né? Isso, de alguma forma, é melhor trabalhado, esse programa de prevenção a crimes ligados, né, ao âmbito sexual, no ambiente corporativo ou na gestão pública, doutor? Eu diria que tem que ser trabalhado nos dois. Né? E essa lei também avançou num aspecto. Ela incluiu dentro desse rol, essa lei foi especificamente para a gestão pública. Gestão pública. Mas ela incluiu nesse rol algumas empresas privadas, tais como as próprias empresas públicas. Se dá aqui um exemplo, Petrobras, acho que aqui no Ceará nós temos também algumas empresas públicas, a ETIS talvez seja uma empresa pública. E citou também nessa lei os permissionários, os concessionários e os autorizados. Então, por exemplo, a empresa de ônibus, ela não está dentro da gestão pública, dentro da administração direta, mas ela indiretamente compõe a administração como uma permissão, uma concessão que ela possui. E aí, dentro daquela empresa de ônibus, também vai ter que adotar a mesma prevenção e o programa que essa lei, né? Entendi. O que foi isso? Já foi um link que já se tentou fazer de forma muito suave, chamando a atenção das empresas. Atenção, o próximo passo será regular também essas relações dentro de empresas. Ah, mas o crime de assédio sexual pode ser em qualquer lugar? Pode. Mas não existe ainda um programa nacional de enfrentamento ao assédio sexual dentro das relações laborais de trabalho privada. Agora, doutor, como que se evita, digamos assim,
esse tipo de problema num ônibus lotado? Um ônibus que cabe 40 pessoas tem 80. Não se evita o público em si, mas eu posso evitar que o motorista dê em cima de uma trocadora, por exemplo, uma cobradora. Eu vou regular, Erivaldo, relações de pessoas que a administração pública tem como um guarda-chuva. É o alcance da lei, né? É o alcance da lei. O motorista e a cobradora de ônibus, eles fazem parte de uma empresa que tem uma permissão, uma concessão do Estado para trabalhar. Portanto, está ligado intimamente ao Estado, às relações do Estado. Sim. Agora, o público em si é o flagrante mesmo, é um celular que filma, é a testemunha que sai ali, desce do ônibus e vai com a pessoa que foi importunada para a delegacia. Não existe dentro de um ambiente público coletivo, de um metrofol, de um ônibus, sei lá, outros ambientes de veiculares coletivos, o crime de assédio sexual. Não existe. Porque o crime de assédio sexual, ele está bem claro, ele é próprio, tem que ser uma pessoa que tem uma ascendência sobre a outra. Entendi. Mas o cobrador e o motorista, existe uma certa ascendência? Existe. Do mesmo jeito que o professor dentro de sala de aula é uma autoridade, existe talvez, até eu não sei lhe dizer se no regimento deles existe isso, mas talvez por consciência popular nossa, o motorista é o maior líder dentro de um ônibus. Isso. Portanto, ele está acima do cobrador. Assim como o comandante da aeronave está acima da tripulação. Aí a gente pode regular, por exemplo, dentro das aeronaves, a gente também pode jogar esse programa lá dentro, porque não deixa de ser também uma concessão que as empresas privadas aéreas têm para operar em solo brasileiro, e aí aquele comandante jamais poderá também dar em cima de uma comandante ali, uma aeromoça da tripulação. Entendi. Porque aí essa lei já alcança. Entendi. E no ambiente aqui em terra, o festivo, recreativo, eu lembro que houve uma ação para instruir funcionários e até mesmo frequentadores de bares, de restaurantes, etc., principalmente quando você tem ali os excessos, né? Às vezes a discussão e também a importunação, né? Quando alguém sai do seu lugar e vai abordar uma outra pessoa. Esse tipo de situação a lei também abrange, né? E abrange já há um certo tempo, Erivaldo. Talvez a gente... Um garçom, por exemplo, ter o discernimento para reconhecer se está havendo esse tipo de problema. Sim, existe até uma campanha agora que está saindo nos restaurantes de São Paulo, que a mulher... Ela escreve um negócio na mão e ela chega no bar e abre, e aquele bar atender ali, ele já está treinado para tomar uma providência. Equivale ao X vermelho na mão da mulher, né? O X é quando ela está sofrendo uma violência doméstica, né? Esse outro é quando há realmente, de fato, uma violação à dignidade sexual dela. Entendi. Né? Mas essa questão ela já é bem antiga, porque a gente está voltando a falar agora, talvez porque os fatos tenham criado uma repercussão exacerbada. Mas tem um fato público de um jogador, que inclusive foi da seleção brasileira, ele é de um estado aqui próximo a gente, é o Ceará, e todo mundo pensa que é o Daniel Alves, mas não é. Eu estou citando um outro exemplo, o Daniel é bem recente, mas esse caso tem uns 15 anos. E ele deu um beijo numa menina numa festa de forró lá em Campina Grande. E aí, daquele beijo, ele saiu preso. De um simples beijo, de um simples ósculo beijo na boca. roubado, como se fala. Pronto, de um simples ósculo na boca, ele saiu e foi preso. E ninguém entendeu por quê, porque ele não sabia, e os advogados dele, talvez, ele por ser um atleta de alta performance, tinha uma assessoria, os advogados não alertaram a ele que não podia mais acontecer isso. Por quê? Porque há 15 anos, mais ou menos por aí, ou um pouco menos, o estupro deixou de ser apenas o coito em si. Entendi. E passou a ser um simples beijo na boca. Então, se eu pego uma mulher aqui e dou um beijo na boca dela, ou vice-versa, ela já está cometendo estupro. E ele saiu de dali realmente para ficar detido durante um dia e começou a responder um inquérito por estupro e uma ação penal por estupro. Então, isso já é uma coisa que a gente já vem há um certo tempo lutando contra, né? Não é uma coisa de 2, 3 anos para cá. A repercussão tem aumentado. E o que tem aumentado é o seguinte, o Brasil está começando a acertar pedagogicamente dentro das suas leis. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou mestre em ciências da cidade e a minha tese foi sobre legística e jurimetria, que é o quê? A arte de fazer leis no Congresso, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa dos Estados. A gente antigamente, Erivaldo, não sabia fazer lei. A gente só fazia lei quando acontecia um fenômeno e a gente queria reprimir o próximo fenômeno. É o que a gente chamava sempre de lei em abstrato. Antes que aconteça o próximo, vamos logo prever aqui que se o cara fizer já vai ter uma sanção. Se o indivíduo fizer vai ter uma sanção. Não. Hoje a gente aprendeu a fazer lei. Hoje a gente está fazendo lei para ensinar a não ter mais. Então, nem precisa acontecer para que a gente venha reprimir. A gente não quer mais nem que aconteça, a gente já reprime antes. É um caráter preventivo. Exatamente, preventivo, pedagógico, educacional. Então, a gente está começando a aprender a fazer lei no Brasil. Demorou um pouquinho, mas a gente começou a engrenar. Então, essa lei, especificamente, ela não vem apenar ninguém, ela não vem criar nenhum castigo a mais do que já tem. Ela vem simplesmente te capacitar.
Então, por exemplo, um dos primeiros artigos dessa lei, por isso que teve a assinatura do nosso ministro da Educação, Camilo Santana, é porque os professores da rede municipal e estadual de ensino vão começar a ter treinamentos para lidar com os alunos, mas também para observar se um outro colega está fazendo isso, Entendi. se um coordenador está fazendo isso com eles. Então, assim, a gente está conseguindo prevenir situações que há pouco tempo a gente esperava acontecer para tomar uma providência. O senhor falou aí de um episódio que ocorreu há mais ou menos 15 anos e agora está falando de uma ação na área educacional. Fazendo um link entre as duas coisas, o que é que a gente observa? É que como estamos lidando com um processo cultural que leva tempo para ser mudado, é preciso ir lá na raiz do problema para que esses futuros adultos, né, não se comportem como nós e nossos pais. Exatamente. É mais ou menos por aí. É Né? isso aí. Esse é o grande cerne, é a gente conseguir plantar uma árvore nova e não ficar só podando a árvore que já está grande, né? Entendi. Isso tem custos? Uma empresa que queira hoje, não existe ainda, né? Eu imagino, mas que queira receber um atestado de que é uma empresa exemplar nessa área, qual o custo envolvido do ponto de vista do empregador? Eu não tenho noção disso aí, mas já deve ter algumas empresas que vão prestar essa consultoria. Mas você acabou, Erivaldo, de dar uma boa ideia para a nossa própria Assembleia Legislativa aqui do Estado, que tem vários deputados nos assistindo, criar um selo de uma empresa que é defensora da dignidade social. Então se cria alguns critérios, como recentemente uma deputada, a Gabriela Aguiar, criou um selo da empresa amiga da terceira idade. Isso. E alguns que propuseram o descadastramento de prestação de serviço ao Estado de empresas que tiverem relação com práticas análogas à escravidão. Pronto. Quer dizer, que é um parâmetro, né? Isso. Então, pode-se criar também um dispositivo dentro dessa lei. Além do selo, você também pode ter um descredenciamento caso seja visto que é uma empresa que favorece ou que motiva, que incentiva crimes contra a dignidade social, a dignidade sexual. Então, assim, é uma boa ideia que você acabou de dar, criar assim, um selo da empresa amiga do respeito à dignidade sexual, né? E essa dignidade sexual, ela não passa só pelo ato sexual em si, Erivaldo. Na hora que eu respeito uma colega que trabalha comigo, que está dentro de um período ali de hemorragias por conta do período normal hormonal dela, eu estou respeitando, não tiro chacota com ela, ou não insulto, ou não digo que ela é mais frágil do que eu que sou homem, porque eu não tenho esses 4, 5 dias aí de período menstrual, eu também estou respeitando a dignidade sexual dela. A dignidade sexual não é só a dignidade do ato sexual em si, mas também respeitar as características de gênero de cada ser humano. Entendi. E aí uma empresa pode fortalecer isso, porque a gente sabe que 2, 3 homens ou 3, 4 mulheres quando se reúnem vão falar das características dos outros. E aí a empresa chama e diz assim, olha, você não tem que estar falando se a fulana ou a ciclana está num período mais frágil ou mais intempestivo, porque ela está com um período hormonal ali. Você tem que respeitar, porque aquele período vai passar. Entendi. E aquilo ela não tem porque quer, é uma característica orgânica dela. Claro. Isso é respeitar a dignidade sexual também. E não só querer sair com a mulher, cortejar a mulher, pegar em determinadas partes da mulher que ela não queira que você pegue. A dignidade sexual também é respeitar o sexo do outro. Isso equivale também para o ambiente, por exemplo, numa corporação eu posso ter um comportamento, mas no happy hour do final de semana ou ali depois do caráter particular e cada qual faz o que quer da vida. Mesmo que sejam colegas de trabalho. Sim, eu não tenho como regular. Eu como gestor, como dono, como presidente, eu não tenho como tipo regular. Assim, olha, vão lá, mas se comportem. Não tem como eu posso isso, até né? dizer, eu posso até ensinar, posso até dar o treinamento, eu posso dizer como é que 2 funcionários da empresa, quando não estão na empresa, devem se comportar, mas eu não tenho como regular e controlar. E a vida particular deles, né? Muito bem. O ambiente, ainda no ambiente profissional, doutor, a gente tem, que é considerado obviamente ultrapassado, etc., aquela ideia de que a mulher se vestiu de forma muito sumária, muito sensual, e daí não teve como evitar a piada, a cantada do homem. É óbvio que a mulher segue se vestindo como quiser, mas a empresa, a corporação, ela pode de alguma forma orientar, inclusive no meio jurídico, que é um meio conservador, como que isso está sendo trabalhado? Olha, a empresa não só pode, como deve orientar. Basta que eu diga a vocês o seguinte, no nosso Estatuto da Advocacia, tem lá um artigo bem claro e expresso que diz que eu só posso fazer audiência de paletó e gravata.
Então, eu, como advogado, não posso escolher fazer só de gravata, ou fazer só de paletó, ou fazer só de camisa esportiva. Do mesmo jeito que a minha classe regula a forma com que eu devo me vestir, que é o meu traje, a empresa também pode dizer como é que ele quer que a mulher se vista lá dentro. Sim. Obviamente, isso vai ser sabido pela mulher, vai ser conhecido pela mulher no momento de assinatura do contrato de trabalho. Cabe a ela dizer se quer ou não aderir àquele contrato de trabalho. Né? O que não pode é haver, de fato, isso que você me disse. Se não há nenhuma regulação dentro do estatuto da empresa, do regimento da empresa, ou de alguma normativa entrando na empresa dizendo como se vestir, está livre como se vestir, aí eu não posso dizer assim, olha aí, Arivaldo, como é que a fulana chegou, olha ali ela mostrando as coxas, olha ela com short curto. Não, não posso. Isso. E quando ela faz isso, Arivaldo, a gente precisa deixar isso bem claro, como você deixou aí. Ela não está se oferecendo, mas as pessoas precisam entender isso. A mulher se veste como ela se sente à vontade de se vestir, o corpo é dela, ela faz o que ela quer, né? A gente parte do pressuposto de que ela tem uma noção de bom senso. Claro. Ela não vai vir para uma televisão aqui me entrevistar de biquíni, a não ser que o programa realmente seja dentro dessa vertente. Então, se todo mundo tem um bom senso, a gente não pode estar interferindo ou se miscuindo na forma de que um se veste ou que o outro se veste. E a mulher, quando está muito simpática com você, ela não está dando em cima de você. A mulher, quando está vestida de uma forma que você interpreta ser mais ousada, ela também não está se oferecendo para você. Vamos acabar com isso, que isso não existe mais, isso é ultrapassado, como você disse. Exatamente. Os Estados Unidos, doutor, é conhecido como a indústria do processo, né? Em que lá uma criança pega em outra, se o pai souber, dependendo do contexto, pode gerar um processo contra a escola, contra os pais daquela criança, né? Isso tem chance de chegar a existir no Brasil? Rapaz, talvez sim. A gente cresceu muito dentro desse... Tudo é questão de esclarecimento. A partir da hora que você tem um conhecimento, você vai em busca do seu direito. Mas, Erivaldo, eu não concordo com essa liticomania, que a gente chama de liticomania, que tem nos Estados Unidos. Eu acho que a gente está caminhando no Brasil e na Europa para um raciocínio que talvez seja o melhor para nós seres humanos, que é a questão da mediação, da conciliação e da arbitragem. Então, assim, eu não vou deixar você fazer o que quer comigo, Erivaldo, mas eu também vou ceder um pouco. Então, eu cedo de um lado, você cede do outro e nós não vamos nos resolver. Entendi. Lá nos Estados Unidos, a tolerância realmente ela é zero. Se você se senta, por exemplo, numa poltrona dessa, e ao me levantar eu percebi que a poltrona tinha um defeito que rasgou um pouquinho da minha calça, eu já vou entrar com processo contra a televisão. Por que eu não vou ali conversar com o presidente da televisão? Ele vai me pedir desculpa e pronto, não é um simples rasgo na calça que vai me dar o direito, né? Como você disse, o americano tem o don't touch me, não toque em mim. Na hora que você toca, ele... Eu não concordo, acho que o Brasil não está avançando, mas não para isso, até porque nós somos um público muito hospitaleiro, nós somos uma sociedade que gosta de se tocar, de se pegar, de se abraçar, tem de gente conversar. Que só conversa pegando. Cearense principalmente, né? Ele só conversa tocando, assim. E, então não vai chegar a esse nível. Agora, nós estamos caminhando para o quê? Não para a litigomania, mas sim para a conciliação, mediação e arbitragem. E que bom, porque muitas pessoas antigamente eram lesadas, Erivaldo, e ficava por isso mesmo. Hoje não, eu costumo dizer duas coisas, não tem mais ninguém besta e não tem mais time pequeno. Antigamente o Brasil ia jogar com a Bolívia e a gente já sabia que ia ser 6-0. Isso. Hoje o Brasil empata e às vezes até perde da Bolívia. E não existe mais ninguém besta. Essa ferramenta que você tem na sua mão aí, ela tem os seus ônus e os seus bônus. Ela traz muita coisa ruim, mas ela também traz muita coisa boa. Hoje você vai numa loja, o vendedor lhe atende de um jeito mais desrespeitoso, você já coloca aqui para saber o que é que você pode fazer para se defender, né? Então, exatamente. A ferramenta ele ajuda bastante. É verdade. Muito bem, fechamos esse segundo bloco, vamos para um terceiro e último. Antes, porém, os seus dados nas redes sociais. @prof.robertovito e @rvictoradvocacia. Muito bem, vamos fazer agora mais um rapidíssimo intervalo aqui no programa Política na TV Otimista. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está no programa Política, você está na companhia de Arivaldo Carvalho, que hoje recebe Roberto Victor. Ele é advogado, é professor e também escritor, é isso? Sim.
Tenho, assim, 11 humildes contribuições aí para o nosso direito brasileiro. Todas nas áreas jurídicas, né? Apenas o primeiro foi na área ali de filosofia, história e teologia, porque eu também sou pós-graduado em ciências das religiões, Sim. mas daí em diante todos na seara jurídica. Como está o ensino jurídico no país, doutor? O ensino jurídico está bem, né? Hoje a gente até chama de educação jurídica. Ela está bem. O que não está bem são os receptivos, né? Os receptores dessa educação jurídica. A gente passa realmente, infelizmente, por uma transição de geração em que, por exemplo, eu, Erivaldo, ainda peguei professor que exigia a presença de pelo menos gravata para dar aula. Ele não entrava em sala de aula se os alunos não tivessem de gravata. Não que isso fosse favorecer o meu aprendizado, mas eu quero dizer que a gente está dentro de uma mudança de geração. Eu estou há 14 anos em sala de aula como professor, eu mesmo já acompanhei essa geração. Então, assim, a educação jurídica ela está boa. Os nossos órgãos de regulação da educação nacional, os nossos institutos e instituições jurídicas, elas têm se aprimorado, cada vez mais conversando com outros países, conversando com outras culturas, conversando com outras sociedades. Eu diria que a nossa educação jurídica ela está boa. O que não está bom, infelizmente, são os receptores. Portanto, os alunos, os acadêmicos de direito, as pessoas que recebem a informação. Mas acredito eu que realmente seja essa mudança de geração e que os nossos colegas, os meus colegas professores, têm que acompanhar também que não adianta mais só dar aula na lousa. A gente tem que ir para recursos externos à lousa, como o celular, como aplicativos, como um jogo de slide. Não dá mais para ser aquele ensino tradicional de apenas lousa e pincel. Mas eu vejo com preocupação apenas a questão da receptação, como se receber esse conhecimento. Entendi. Mas a educação jurídica no Brasil, eu acredito, reputo, está boa. A gente está no nível bom. Entendi. A gente tem uma discussão do ponto de vista técnico, mas propriamente dito do direito material aplicado, né? E a gente tem, eu sinto isso de muitos educadores do meio jurídico que vêm aqui, doutor, uma certa carência de conteúdo humanístico. Sim. É disso de que estamos falando aqui? É disso que estamos falando aqui. Tanto é que hoje eu não ensino mais no primeiro semestre, Erivaldo, mas teve uma época da minha carreira que eu ensinava no primeiro semestre da Faculdade de Direito, no 5º semestre da Faculdade de Direito e no 10º semestre da Faculdade de Direito. Portanto, eu pegava o aluno no início, no meio, né? E no fim. E eu sempre disse para os meus alunos, eu inclusive hoje já tenho um aluno desembargador, ex-aluno meu que hoje é desembargador. Né? Eu sempre disse para os meus alunos, principalmente para os meus alunos de primeiro semestre, olha, eu estou aqui para ensiná-los a você o direito. Eu estou aqui para ensinar a vocês as leis. Mas antes de torná-los cientistas jurídicos, eu tenho que torná-los homens e mulheres, cidadãos. Eu tenho que passar para vocês aqui um mínimo básico de como conviver em sociedade. Aí depois eu entro no direito. Claro. Porque o direito ele só existe porque existe sociedade. O ubi ius, ubi societas. Então eu tenho que ensinar vocês a ser homens e mulheres primeiro. Então, a questão a letra da lei ela é muito fria, Erivaldo. Você pega a letra da lei, ela é fria. Ela não quer saber. Hoje em dia, a gente não tem mais o cada caso é um caso. Simplesmente, se tu se encaixar dentro da lei, eu já te rotulo e já te coloco dentro. Já tem até máquina que faz isso, né? E isso, já tem agora um tal de um chat GPT, que eu chego lá, faço uma pergunta, peço uma petição, ele já faz a petição. Então, não existe realmente, de fato, mais aquele romantismo, aquela forma artesanal de se fazer petições. Tudo hoje está muito líquido. O Bauman já acertou essa previsão quando ele fez essa previsão. É tudo muito líquido. Hoje foge tudo muito das mãos. E a gente está indo por um caminho muito perigoso. Agora tem também o juridiquês, né, doutor? Em que a gente já tem mudado o desembargador também. Professor, ele reproduzia uma série de expressões em latim, etc. É verdade. Se você pegar... Era pouco prático ali, né? Se você botar meu nome no YouTube, você vai ver entrevistas minhas em 2008, 2009, eu falando já contra o juridiquês, que naquela época era muito mais forte. Era patente. Hoje a gente já conseguiu falar realmente para o povo, né? A gente usa muito aquela expressão lá de Paulo na carta aos Romanos. Se for preciso falar para a grega, eu falo. Se for preciso falar para os romanos, eu falo. Se for preciso falar para os hebreus, eu falo. Então, a gente já quebrou um pouco mais esse juridiquês. Isso não é mais um impasse entre a sociedade e a nossa comunidade jurídica. De fato, o que está muito líquido é o seguinte, eu não tenho mais tempo para te escutar. Escreva o que você quer de forma resumida e eu vou dizer se lhe dou ou não o direito. Então, eu tenho visto cada vez mais os magistrados com pouco tempo para nos escutar. Muito também não é por culpa deles, a própria máquina estatal não está dando a eles condições de nos escutar. Pressão de entregar resultados. Pressão social, poucos assessores, muita contenção de despesa no sentido de você criar mecanismos que favoreçam e ajudem o desembargador, o juiz, o ministro a julgar. E principalmente isso, a gente não conversa mais. Erivaldo, a gente não tem mais um diálogo.
Eu disse para você que, antes da gente começar a entrevista, que eu acabei de chegar de Mato Grosso, fui lá presidir uma reunião do Colégio de Presidentes, e éramos 14 estados. E teve um momento que eu disse assim, gente, vamos parar e vamos deixar o outro falar. Porque a gente não conversa mais entre a gente. Porque, veja bem, os problemas do Maranhão, eles são iguais aos problemas do Ceará. Os problemas de São Paulo são iguais aos problemas do Rio de Janeiro. Entendi. Os problemas do Rio Grande do Sul são iguais aos problemas de Amapá, mas a gente não deixa o outro falar e por conta disso a gente não se une em uma teia para ajudar a resolver esses problemas. Então, assim, o que eu tenho percebido é isso, a gente não tem mais tempo para estar ouvindo o outro, é tudo muito rápido, muito líquido. Pula ali os considerando e vai logo para os finalmente, né? Sim, o cara já quer saber o que é o resolvido lá, não quer mais o considerando, né? Resolve, pronto, quer que resolve. Entendi. E vamos ver se a gente consegue implementar esse resolve. Também, se não conseguir, não tem problema, não. Entendi. Dá-se um jeito. Entendi. Tá meio assim, nós estamos vivendo essa... No início dos anos 2000, doutor Roberto, a gente teve aí um fenômeno que chegou ao Nordeste, uma espécie de segunda onda da ampliação da quantidade de faculdade de Direito, né? Eu lembro que à época se dizia, olha, vamos ganhar escala, mas a qualidade vai cair. Coisa de 2 décadas depois, essa tese está de pé ainda? Tá. E cada vez se comprovou? E cada vez mais a gente bate nisso, se comprovou, e cada vez mais a gente bate nisso, a gente luta contra isso, né? Aqueles que querem o bem do direito, que querem o bem da educação jurídica. Basta que eu lhe diga uma coisa, Erivaldo, que você deve ter esse número na sua cabeça. Se nós juntarmos todos os cursos de direito do mundo, o Brasil ainda ganha por 2 cursos a mais. Então quer dizer que o Brasil sozinho tem mais cursos jurídicos em todos os seus estados e municípios do que o mundo todo. Agora, é algo absolutamente maluco, porque muitos advogados e um país desigual, do ponto de vista jurídico também, do acesso à justiça, né? É desigual já socialmente. Aí o social começa a quebrantar no jurídico, no econômico, no político. Então, nós somos um país desigual social e pronto. E ali já começam a vir os desdobramentos. Entendi. E assim, às vezes, você tem cursos de direito aberto. Eu, por exemplo, na época, eu presidi a comissão de ensino jurídico da UAB Ceará aqui. Desculpa, o que é curso de direito aberto? Ah, sim, instalado, ok. Sim. Okay. E eu visitei um curso de direito aberto no interior daqui, que eu não me recordo o nome, senão eu diria, que o curso era dentro de uma igreja evangélica. E como a igreja evangélica funcionava todos os dias, menos sábado de manhã, então o curso de direito era apenas um dia na semana, de 7h30 às 5 horas da tarde, e aí 5 horas tinha que sair porque ia ter o culto da noite. Então a pessoa se graduava em um dia na semana. E ele dava a carga horária toda de uma semana em um dia na semana. Eu soube de curso de direito em São Paulo que as pessoas faziam durante a madrugada no estacionamento. Pode ser. Quando os carros saíam, era montada ali uma sala de aula e tinha curso de direito. Pode ser, pode ser. Então, assim, aqui não vai nenhuma vontade de reserva de mercado. Pelo contrário, eu quero que quanto mais, melhor. Eu acho que o sol nasce para todo mundo, é só abrir a janela. Mas a gente também não pode colocar qualquer profissional no mercado, porque são vidas humanas que estão em jogo. Essa expansão, ela tende a ser... Não vejo. Eu não consigo. Fazer uma triagem no mercado? Gostaria muito de ter... A OAB, por exemplo, poderia ser uma triagem, mas eu já vi muito ex-aluno meu, Erivaldo, passar a noite na farra e de manhã passar na prova da OAB. Entendi. E já vi muito ex-aluno meu ser assim, alunos exemplares, mas na hora da prova não consegue, porque o emocional atinge. Porque ou seja, não é um critério, não, né? Ainda não é um critério, né? E aí você diz, mas o mercado vai te triar. O mercado, na hora que chegar lá um cliente da tua frente que te fizer uma pergunta e não souber, aí infelizmente criaram essa história de chat GPT, de Google, disso aqui. Então hoje eu não vejo nada para te triar. O fim da prova é plausível? Não sou a favor. Eu não sou a favor da prova da OAB. Eu acho que não é... Ainda é um filtro, né? Ainda é um filtro. Pronto, eu ia dizer, não é a melhor coisa do mundo, mas ainda é um filtro. Imagine sem esse filtro. Entendi. A gente fala que, no início do programa, das questões ligadas ao comportamento, principalmente do respeito ao outro, questões sexuais, etc., de crimes, né? O acesso à justiça, ele é um elemento de construção de cidadania, né? Como que o direito, a formação do advogado propriamente contribui nesse processo, doutor Roberto? A emenda 45 de 2004 da Constituição, ela trouxe esse princípio bem esculpido, né? Que é o princípio do acesso à justiça. E onde é que o advogado entra aí? Pense uma coisa, Erivaldo, eu tenho que ter, para estudar inglês, eu tenho que ter um professor que me ensine inglês. Mas quando eu não tenho um conhecimento ou um professor, eu vou ter que ter um intérprete, não é? Então o advogado é o primeiro intérprete entre a sociedade e o direito. Porque muita gente pega os códigos aí, penais, civis, tributários, lê e não entende.
Então, o advogado vai interpretar isso e ele vai dar a possibilidade da pessoa ter o acesso à justiça. E o nosso acesso à justiça melhorou. Nós temos hoje, podemos dizer, que um acesso à justiça, pelo menos no caminho de uma melhoria bem acentuada. Temos uma defensoria pública bem atuante. Temos canais de escuta, né, ouvidorias, canais de denúncias, canais virtuais, canais por aplicativos. Então, hoje eu posso dizer que o acesso à justiça sonhado em 2004 começou a se tornar um pouco de realidade. Ainda temos muito ainda a avançar, mas já podemos dizer que hoje o pobre ele tem acesso à justiça que antes só o rico tinha. E aí é uma coisa tão assim histórica, já que a gente está falando de história aqui desde o começo da nossa fala, que Roma ela tinha em cima dos tribunais, né, dos fóruns romanos, uma frase que era a seguinte: cura pauperibus est clausus, que quer dizer o quê? O tribunal está fechado para os pobres. Ou seja, isso diz muito da nossa herança, que inclusive bebe na cultura latina. Sim, direito germânico, que por sua vez bebeu do direito romano, né? Nós somos fruto do direito alemão, que por sua vez bebeu do romano. Então, a gente está conseguindo quebrar esses paradigmas, né? Você imaginar que antigamente você só tinha acesso à justiça se tivesse dinheiro. Então, o pobre, o humilde, esse daí estava sendo lesado na cara de todo mundo, na frente de todo mundo, e ninguém fazia nada. Então, o acesso à justiça realmente, de fato, é uma conquista nossa, ela está em implementação, ela está cada vez avançando mais, ela ajuda muito nesse combate a crimes contra a dignidade sexual e tem sido, de fato, uma grande ferramenta para lutar contra esses desajustes sociais que têm acontecido. Entendi. O senhor foi assessor no Legislativo, portanto, conhece de perto ali como que se dá a dinâmica na geração de leis, né? A gente costuma olhar a Assembleia distanciada e ali você tem médicos, empresários, não necessariamente advogados, mas há nos bastidores um time de especialistas. Sim, né? A Assembleia tem uma procuradoria jurídica muito boa há muitos anos, onde eu tive o prazer de participar em determinada situação, em determinada época. Tem uma consultoria jurídica também muito boa, né? Eu costumo dizer que o deputado só faz aquela lei errada, e o que é uma lei errada? É quando ele não tem, por exemplo, competência para aquela lei. Seria mais ou menos um vereador ou um deputado estadual querer entrar com um projeto de lei para criar pena de morte. Um vício de iniciativa. Um vício de iniciativa, um vício de competência. Mas ele só faz isso se ele quiser, porque a última palavra é, de fato, do deputado e do plenário, né? Mas pode ter certeza que antes de descer para o plenário, vai ter 10 pareceres anteriores dizendo que ele não pode. Entendi. Mas como existe essa regra, e a gente tem que respeitar essa regra realmente, que o plenário é soberano, se mesmo que todos os advogados que estiveram ali naquela consulta disseram que está errado, e mesmo se o plenário quis julgar, quis votar, a gente tem que respeitar. Se votar e for aprovado, existe um fenômeno chamado ação direta de inconstitucionalidade que vai derrubar. Então ele pode até fazer ali, no ambiente político, às vezes para dar uma satisfação. Isso, para arquibancada, joga para a plateia, né? Mas depois, inevitavelmente, aquilo ali irá cair. Entendi. O aluno, o senhor falou agora há pouco que o estudo vai bem, o aluno nem tanto. É possível? Porque aí tem uma contradição, né? Estamos tentando resgatar isso, esse diálogo, esse contato, essa conversa. Perguntar para o aluno o que é que ele quer, como ele quer aprender, né? Sair realmente desse formalismo exagerado que a gente tinha, Erivaldo, de querer que o aluno assista de gravata. Então, assim, como é que você quer aprender? Eu quero lhe ensinar, mas como é que você quer aprender? Então, eu dentro desses 14 anos, graças a Deus, eu tenho um bom feedback dos alunos, porque eu percebo logo nos primeiros dias com o termômetro daquela turma. Entendi. Às vezes você tem uma turma que são mais de trabalhadores, que passam de trabalhando, já chegam quase que cansados para assistir a aula. Às vezes você tem uma turma mais jovem, que ainda não entendeu o que é a vida ainda, não entendeu que é aquilo ali que ele vai fazer pro resto da vida dele. E aí você vai conseguindo dimensionar, né? Eu acho que o momento agora é realmente conversar com o aluno e perguntar o que é que ele quer. Quero isso. Então, e reduzir a dispersão, que é muito forte, né? De com fato, o celular na mão, a evasão, a dispersão. Isso aí realmente atrapalha muito as nossas aulas. Antigamente era proibido, inclusive, né? Não, continua sendo proibido. Né? Agora a gente não tem como proibir isso, porque você proíbe, mas é uma coletividade toda contra o professor. O professor ainda é uma figura muito... Era para ser respeitada como no Japão, que o imperador não se curva para ninguém, apenas para o professor. Mas o professor no Brasil é visto quase como um inimigo, Erivaldo, né? Entendi. Então é muito difícil esse relacionamento professor e aluno, porque na hora que você chega e diz assim, olha, eu estou querendo dar aula. Se você, Erivaldo, não quer aprender, mas o colega que quer. Só que na hora que eu digo isso, aí o lado de trás tudo se levanta aí, deixa ele usar o celular, que é isso. Só um ditador, só um tirano, só porque eles querem também usar? Porque né? eles também querem usar. Então, assim, é tentar ser amigo.
Entendi. É tentar de forma amistosa mostrar... É aprender, não, é praticar conciliação, né? É conciliação da prática, né? E eu tento mostrar o direito de forma muito lúdica, trazendo casos concretos, trazendo jogos, alguns aplicativos que a gente simula algumas brincadeiras, porque aí eu tenho conseguido conquistar o aluno. Se for para aquele ensino cartesiano tradicional, aí eu vou comprar uma briga. Tá certo, doutor Roberto Victor. Nessa vibe, eu gostaria de lhe agradecer. Muito obrigado pela visita, pelo programa que ajudou a construir com a gente e também por ter dividido a sua experiência, a sua inteligência com os nossos assinantes aqui da TV Otimista. As suas despedidas, querendo, pode reforçar as redes sociais. Erivaldo, eu que agradeço o convite da TV Otimista. Quero dizer a você que eu estou sempre à disposição do seu programa e de outros programas da casa. Eu gosto muito desse contato através dos meios de comunicação, porque eu acho que a gente consegue sempre conscientizar mais. Às vezes a gente muda, às vezes um telespectador que estava lá pensando de um jeito, a gente consegue mostrar a ele que existem outras formas de pensar também. E dizer que as minhas redes sociais são as que eu já tenho dito aqui, @prof.robertovictor e @rvictoradvocacia, que é o escritório, Roberto Victor Advogados Associados. E eu estou realmente à sua disposição, Erivaldo. Me chame para outras conversas, para outros debates. Eu gosto muito de ajudar, de colaborar com os nossos meios de comunicação, porque a gente vai tendo uma conversa mais límpida e talvez vai conscientizando aos poucos a nossa sociedade que vivemos. Muito bacana, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.